Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao estudo da sintaxe da oração, trabalhando efetivamente a análise sintática, conhecendo os principais objetivos da análise sintática, ou seja, por que fazemos análise sintática, e também vendo os conceitos preliminares do que seria uma frase, uma oração e um período, estabelecendo assim as principais diferenças entre essas três expressões, ou esses três termos. Pois bem, a análise sintática, o sintaxe da oração e do período, é a parte da sintaxe que tem dois objetivos, como já foi dito. O primeiro deles é analisar as relações que se estabelecem entre as palavras de uma oração para determinar suas funções sintáticas. E aí o termo negritado nos remete àquilo que possivelmente vocês já conhecem. Por exemplo, quando se fala em funções sintáticas, estamos falando de classificar dentro de uma oração ou encontrar dentro de uma oração o sujeito, o predicado, os objetos, que podem ser diretos e indiretos, o agente da passiva, o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, o predicativo, o complemento nominal, o aposto e o vocativo. Logicamente que dentro de uma mesma oração, dificilmente nós encontraremos todos esses termos, vamos dizer assim, estabelecendo estas funções. O segundo objetivo, do estudo da análise sintática é justamente analisar as relações entre as orações. Se no primeiro era analisar as palavras e as suas funções sintáticas, o segundo objetivo é maior, que é estabelecer a relação entre as orações. Assim, por exemplo, nós poderemos ter uma oração relacionando-se com outra no papel, uma sendo a principal e uma outra subordinada, ou por outra. Podemos ter 3 ou 4 orações estabelecendo relações, conexões coordenadas ou subordinadas. Assim nós podemos vislumbrar que deixa de ser uma oração ou um período simples para se configurar como um período composto, Mas isso é assunto para mais à frente. Então, mas para que serve mesmo a análise sintática? A análise sintática ela serve justamente para nos auxiliar a compreender melhor as possibilidades de estruturação dos enunciados em nosso idioma, que é a língua portuguesa. Então, logicamente que os termos, as palavras, as expressões utilizadas para a composição de frases, tanto orais quanto escritas, elas precisam seguir uma certa ordem, como já foi falado amplamente. E esse estudo, ele nos ajuda justamente a organizar adequadamente esses nossos textos e certamente a compreender melhor aquilo que ouvimos das outras pessoas e lemos nos mais diferentes lugares. Então, o estudo da análise sintática, logo de cara, ele pressupõe o conhecimento de alguns conceitos básicos, que é isso que eu citei no início do vídeo, Então, nós precisamos saber, desde já, o que é uma frase, o que é uma oração e o que seria um período. Há semelhanças e diferenças entre essas expressões aí. Elas não significam exatamente a mesma coisa. Vejamos as diferenças. Então, quando dizemos frase, nós podemos
conceituar da seguinte maneira, que é toda unidade linguística, com ou sem verbo, que tem o sentido completo e por meio do qual se transmite uma ideia. Mas olhando para o conceito de oração, aí já há um detalhamento maior. Então, oração pode ser também configurado como frase, mas só que há uma diferença. Ela é constituída em torno de um verbo ou locução verbal. Repare que o primeiro conceito de frase ele é amplo. Pode ser tanto um conjunto de palavras, que ele chama de unidade linguística, que tem sentido completo. Pode ter verbo ou não. Já a oração necessita de verbo ou locução verbal. Então, na oração, o verbo é sempre a palavra nuclear, ou seja, a palavra principal da oração. E, por fim, o conceito de período é mais estrito ainda. É a frase formada por oração ou orações. E esse período ele pode ser simples, ou seja, aquele formado por uma só oração, ou composto, constituído por mais de uma oração. Aí é que entra aquilo que eu falei agora há pouco, justamente que um período ele pode ter orações principais, uma oração principal, uma oração coordenada, duas coordenadas, uma subordinada, enfim. Mas para estender esse conhecimento, os autores trazem aqui alguns conceitos e alguns exemplos. Bem, nós temos aqui a placa. Atenção, máquinas na pista. Você observando, logo de cara, como já fizemos um estudo amplo das classes morfológicas, classes gramaticais, você nota que não há nenhum verbo, né? Bem, aí temos os seguintes itens a serem analisados. É frase? Sim, porque transmite uma ideia, uma informação. Não é verdade? Ela não é oração? Não, porque não tem verbo. Tá aqui, ó. Não é período? Também não. Não, porque não é formado por oração ou orações. Na verdade, é apenas uma frase. Já que nesse outro exemplo, esta rodovia estará em obras nos próximos meses, pergunta-se, é frase? Sim, é uma frase, porque frase também pode ser considerado tendo verbo ou não. E aqui tem verbo, tá aqui. É frase? É oração? Sim, também, porque tem o verbo, que é o verbo estar, na forma estará. É um período? Sim, também, mas não é composto, porque tem apenas um verbo, é constituído de apenas uma oração. Num terceiro exemplo, nós temos o seguinte: já faz quase 2 anos que esta rodovia está em obras. E aí é preciso uma análise mais aprofundada, né? Reparem que foi aumentando a escala de complexidade do primeiro até o terceiro exemplo.